Quem não segue... Pode levantar a mão, fica com vergonha não. Eu vou expor não, relaxa. Quem é que não segue? Gente, a gente está com essa ideia, né? Com esse novo engajamento aí, a gente do NHD, desse Instagram de comunicação social. E a gente está com a ideia de fazer com que vocês tenham, né, um portal, uma rede, para vocês poderem ficar por dentro de tudo que acontece na comunicação social. Então, é um espaço, é um lugar onde vocês vão ficar por dentro de todas as notícias, de tudo que está acontecendo, né, no NHD. Tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui agora, tudo isso vai estar na página da comunicação social. Então, é muito importante que vocês sigam, né, que vocês compartilhem. Se vocês fizerem alguma foto, fizerem algum vídeo, sabe que a gente faz foto, né? A gente faz vídeo, sabe? A gente faz stories, a gente faz publicação. Então, coloca lá, não esquece de marcar o arroba da gente. O arroba da gente é Comunicacau Uniswan, né? É só vocês seguirem lá. Se postarem qualquer stories, qualquer coisa que vocês postarem lá, vocês marquem a gente, né? Para a gente poder ter esse engajamento junto, sem contar que a gente também compartilha, tá? E então, quando vocês fizerem essas histórias todas, a gente também tem algumas hashtags, tá? Para quem não sabe, as hashtags são Sou Uniswan, Unicom, hashtag Unicom, Voe Alto, Nada Pode Nos Parar e Comunicação Uniswan, tá bom? E, pessoal, agora a gente vai apresentar os nossos convidados, são eles mesmos, nossos convidados, que foram escolhidos com muito carinho para essa noite. Vão haver outros convidados também. Vão haver outros convidados também, que vão fazer parte, né, de toda essa experiência, de tudo isso que vocês vão estar recebendo aqui, né, nessas noites que ainda vão ter. E o convidado de hoje, né, os convidados de hoje, melhor dizendo, é o Daniel Faria, que está ali, ó. Dá parte de palma aí, gente. E também o Luiz Otávio, também está aqui, pode bater palma. Eles vão estar, digamos, abrilhantando essa noite aqui hoje. Eles são voltados na área de audiovisual, né? E nós vamos estar aqui também com o grande e excelentíssimo professor Gerton, que daqui a pouco vai estar fazendo toda essa apresentação mais a fundo aí para vocês poderem estar recebendo isso tudo. Palmas, professor Gerton. Show de bola, show de bola. Gente, eu quero agora passar a voz aqui para a Cláudia Val, a nossa grande coordenadora. Bate palma aí. Eu falei pro Vitor, boa noite, galerinha boa. Todo mundo bem? Falei pro Vitor o seguinte, que ele falou, não, eu vou animar o negócio. Falei, você não me conhece, quer ver? Olha só. Quem é a galera de jornalismo aí? Cadê ela? A galera de publicidade, cadê? E a galera de marketing? Vitor, desculpa, ganhei. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Unicom. Como ele falou, 8º Unicom, né? Eu acho que é mais do que isso. Professores, eu também acho que ele falou 8º, eu não sei, de repente, com o nome Unicom. Pode ser, Unicom. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. O Unicom é um projeto, a Semana da Comunicação, é um projeto que a gente pensa, eu acho que desde o primeiro semestre, né? A gente vai pensando assim, o que a gente vai fazer no Unicom? E esse semestre não foi diferente. Só que esse semestre, com a participação muito maior de todos, né? Quando a gente pensou, o que nós vamos falar? Hoje a gente tem um grupo imenso, né, nos projetos. Assim, o que nós vamos falar? É tanta coisa legal. E aí surgiu o que você consome, né? Para a gente justamente fazer essa reflexão do que é esse dia a dia, do que é essa informação, o que é essa rapidez, essa agilidade que está fazendo nesse dia a dia da gente, como nós, comunicadores, como vocês de marketing também. Como é que a gente usa isso no dia a dia da gente? Então, essa semana toda a gente vai falar sobre isso. E não percam, porque a semana tem várias coisas, além daqui, né? Amanhã já o palco já da Marina, toda a nossa programação já está no nosso Instagram, mas a gente também tem um quintal NHD, que vai ter coisas bem legais lá, na terça, na quinta, na sexta,
Também, porque o quintal faz parte não só da comunicação, mas da universidade como um todo, como esses projetos estão abertos para a universidade como um todo. Tá? Então, eu gostaria só de agradecer porque aos alunos, porque assim, dos projetos, principalmente, porque tudo que a gente vai lá, chega, fala, eu acho que os meninos abraçam, os professores, que encarecidamente te ajudaram muito esse semestre, chamando palestrantes, estando junto, dando opinião. Muito obrigado, professores. Sem vocês, a Unicom não sairia. A Uniswan, que sempre libera esse palco para a gente, para todos os papos, até hoje, que a gente sempre traz, né? Sempre todas as críticas, todas as reflexões, ela também sempre abre a porta para a gente, e é isso. Cada dia a gente cresce mais. Não esqueçam das hashtags, não esqueçam de compartilhar os nossos conteúdos, porque a comunicação Uniswan tem que aparecer mais a cada dia, a cada semestre. A gente tem que estar em tudo quanto que é lugar, porque a gente merece. Ok? E são vocês aí que compõem isso. Tá? Eu queria chamar aqui a professora Adriana Leal, que é a nossa diretora de ensino, para falar. Pessoal, eu só vim dar uma boa noite. Quero que vocês aproveitem muito essa semana. Quarta-feira, não precisa ir no Maracanã, porque vai estar muito melhor a Uniswan, tenho certeza. Os flamenguistas de plantão, eu acho que vão preferir estar aqui conosco, né, do que no Maracanã, com certeza. Eu sou colorada, então eu quero mesmo que... Então, não posso falar palavrão, não me permitem. Pessoal, aproveitem. Foi tudo feito com muito carinho. E façam essa comunicação. Eu adorei o tema, eu achei o máximo, porque, na verdade, a gente consome muitas coisas. E eu acho que a gente tem que começar a filtrar algumas coisas que a gente consome. E também criticar o que a gente consome. E eu espero que vocês saiam da universidade sabendo criticar e sabendo consumir conteúdo corretamente. Aproveitem. Boa noite. Agora, para quem... Você volta, Vitor? Então, isso. Gente, até mais. Vamos lá, pessoal. Gente, isso aqui é só um esquenta, tá? Então, a gente agora vai chamar o excelentíssimo professor Jerkington, que vai dar agora a nossa canja aqui sobre essa entrevista agora que vai ter. Batem palma. Valeu. Valeu, Vitor. Obrigado. Boa noite, galera. Todo mundo já com a garganta limpa aí, depois de ter falado meu nome, né? Jerkington, igual ele falou ali. Eu nunca ouvi uma pronúncia tão perfeita quanto a do Vitor, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jerkington Coitinho, tá? Tem muitos aqui que já foram meus alunos, alguns aqui estão nesse período comigo, alguns chegaram agora, inclusive, né? Antes da gente começar e chamar aqui os nossos palestrantes, eu queria só dar um aviso rapidinho, que esse aviso eu acho que eu falo em nome de todos os professores: não vão embora. Ok? Não vão embora. Às 9 horas vai passar aí uma lista de presença para vocês assinarem, tá bom? E tem um recadinho aqui da professora Ediana. Quem é aluno da Ediana aí? Não esconde não, hein? A professora Ediana está aguardando a confirmação de vocês pelo Google Classroom de quem vai ao evento, à caravana da Globo na quarta-feira, tá bom? Então, por favor, deem o ok lá, sinalizando quem quer ir. E por falar de programa, por falar de Globo, hoje a gente vai bater um papo aqui bem descontraído com os nossos dois convidados. Então, eu vou subir aqui, tá? Vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque a gente já vai começar. Então, eu queria convidar aqui para subir ao palco o Luiz Otávio Cabral. Por favor, uma salva de palmas. O Luiz é gerente de tecnologia na Globo, tá? Ele tem só um pouquinho de tempo lá, né? Pouca coisa, né? E queria chamar também o Daniel Farias. Por favor, uma salva de palmas para o Daniel. Onde vocês fiquem à vontade aí. O Daniel é redator final do Caldeirão do Hulk. É um programa que ninguém conhece, né?
programa que vocês não assistem, com certeza. Tá? Vitor, cadê o Vitor? Vitor? Opa, tem um outro microfone para eles ou eu posso passar o meu para eles? Beleza. Tá bom. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite. Luiz, eu queria que você se apresentasse primeiro, dissesse como é que foi a sua trajetória e como é que você foi parar lá como responsável por essas produções audiovisuais que a gente assiste na televisão hoje, né? Bom, tudo começou a long time ago, né? 98. Eu entrei na Globo como estagiário de área técnica. Conheci o Gerkton já nessa época. Eu estudei com o Gerkton na escola técnica. A gente se formou em 97. Não denuncia, rapaz. Olha a Então, a gente idade. se conhece há mais ou menos 20 e tantos anos aí. E aí eu segui minha carreira ali na área técnica enquanto operador, né? Operação de vídeo, de programas de dramaturgia. E comecei a faculdade. Cursei cinema. Então, sou formado em cinema, sou cineasta. Tive a oportunidade de escrever alguns roteiros, de dirigir alguns curtas, alguns clipes e tal, mas não segui na trajetória na carreira de cinema como realizador, né? E aí me chamou a atenção muito a questão de produção. E aí eu comecei a fazer uma parte de produção de tecnologia, que é justamente estar muito próximo do artístico, muito próximo da produção e das áreas técnicas, e você conseguir transformar aquilo que o diretor pensa, imagina e sonha em realidade através de recursos técnicos ali. E eu passei por essa função, fiquei nessa função por aproximadamente 10 anos, e aí robusteci ali, ganhei muita experiência, fiz diversas novelas, diversas séries, programas de variedades também. E aí, há 2 anos, eu estou como gerente responsável por essa área de dramaturgia da TV Globo. Então, hoje, todas as novelas, séries, né, que são exibidas em TV aberta, Globoplay, né, coprodução, passam ali um pouquinho pelo meu olhar, pelo olhar da minha equipe, em termos de produção, conceituação, para a gente continuar realizando e colocando na tela aquilo que o diretor pensa, né, de uma forma segura, eficaz e com qualidade. Bacana, legal. Oi, Daniel, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber também como é que você chegou até aqui, né? Eu sei que você é formado em jornalismo, né? Como boa parte da galera aqui tá nesse caminho também. Com a professora Vanessa, né? Com a professora Vanessa, a nossa musa master do curso de comunicação. Ela pensou que fosse escapar do trote, né? Eu falei isso para ganhar a plateia, né? Não foi. Depende, né? Eu colei bastante dela. Tô brincando, não colei. Não. Bom, eu me formei em jornalismo. Depois que eu me formei, eu trabalhei durante alguns anos em produtoras pequenas, né? Não tão pequenas assim. Nas produtoras eu produzia, escrevia, editava. Não sei se aqui o pessoal já teve a oportunidade de trabalhar em produtora. Você faz um pouco de tudo. Na Globo eu entrei em 2008, na verdade. Já como redator, eu fiz o Domingão do Faustão durante 7 anos. Nos últimos 2 já como redator final. E estou há 5 anos no Caldeirão do Hulk. É uma longa estrada, né? Tem muita bagagem aí legal para compartilhar com o pessoal. Tenho certeza que vocês estão ansiosos aí pelo que vem pela frente, né? A gente está nessa 8ª edição da Unicom falando sobre o consumo e especificamente o consumo de mídia, que a gente debate tanto em sala de aula, né? Que os alunos de planejamento de mídia que já foram meus alunos e os que estão sendo, né? Primeiro vocês enlouquecem com toda aquela parte de cálculo, depois a gente se salva no final do semestre. Então, acho que a gente pode começar, né, com o slide do Luiz, tá? E o Luiz vai falar um pouquinho sobre essa transformação da TV, a transformação que está acontecendo com esse produto, com esse produto que a gente consome, né? Sob a perspectiva do consumo de mídia mesmo. Você tá bom por aí? Dá para tá na cabeça. Vamos contigo. O tema ali, né, dos estudos de Hollywood, já o futuro da TV é um pouco provocativo, né? A ideia é a gente pensar realmente e passar um pouquinho lá fora, ver como é que o mercado está lá fora e como é que isso influencia o nosso mercado aqui, nossa forma de produzir conteúdo e para que produzimos conteúdo, e falar um pouco da TV, né? E aí eu trago aqui uma provocação. Opa, foi. Isso é um elefante, né? E aí, quando a gente vê um elefante grande assim, a gente já fala, pô, elefante branco, né?
E um elefante branco se remete a uma coisa que não funciona, né? Então, assim, a gente vê um elefante cheio de televisores antigos ali, e eu já deixo aqui para vocês pensarem, né? O que é TV? Pensem nisso ao longo, né, do que a gente for falando aqui. O que é TV? Daqui eu já passo por um olhar do mercado, e aí trouxe aqui um pouco a Apple como exemplo. A Apple originalmente é uma empresa de tecnologia, né, que está trazendo agora o Apple TV Plus. E aí, de cara, a gente já vê dois ícones ali, né? A Oprah e o diretor, o Steven Spielberg. O que isso quer dizer, gente? Investimento. Investimento em conteúdo, né? Nenhuma empresa contrata a Oprah e o Steven Spielberg à toa, né? Então, a gente vê que esse investimento já está chegando aqui para a gente em pouco tempo, em novembro agora. A gente vai ter acesso já ao Apple TV Plus por R$10 ao mês. R$10 ao mês. Olha o concorrente do Netflix chegando aí, né? Forte. Né? Mais um concorrente em streaming. Isso é produção de conteúdo. É mudança de forma de consumir conteúdo. Não só em TV, né? Como também em streaming. Mas por que eu trouxe a Apple? O próximo slide ali vai mostrar que originalmente, a gente tem dois tipos de empresa, né? Tínhamos empresas de tecnologia e empresas de mídia. Hoje, essas empresas estão cada vez mais sinérgicas e viram empresas de MediaTek. O que quer dizer isso? Empresas de tecnologia produzindo conteúdo e empresa de mídia consumindo tecnologia para produzir um conteúdo de uma forma mais inteligente e mais abrangente. Tá? E aí tem diversos exemplos ali, Netflix, YouTube, Hulu, Vimeo, Amazon, Comcast, Facebook. Então, assim, isso é do lado de empresas de tecnologia. E você vê que essas empresas já estão produzindo conteúdo. Né? E do lado de lá, empresas originalmente de mídia, né? E está ali o Grupo Globo, a CBS, a Disney, que são empresas de mídia, mas que estão com a pegada de tecnologia. Exemplo da Globo, Globoplay, tecnologia, né? Exemplo da Disney, né? Você vai ver mais na frente que a Disney está lançando o Disney Plus. O que é isso? Uma plataforma de streaming também. Então, é tecnologia agregada ao conteúdo para fazer com que isso chegue de uma forma mais prática e fácil, né, nos nossos lares e celulares e qualquer device que a gente possa consumir conteúdo. Falando um pouco ainda do mercado internacional, eu trago exemplos de empresas que se conglomeraram, né? Então, assim, você olha ali, a Comcast, a NBC, a Universal, a NBC Sport, isso tudo é Sky. Tá? Então, quando você vê qualquer uma dessas brands aqui, qualquer uma dessas marcas, isso é Sky. Isso é uma única empresa hoje. Olha a abrangência dessa empresa. A Comcast é uma empresa de cabo, originalmente. Né? A Universal, produção de filme. Aí você vê ali NBC, TV. Isso hoje é uma empresa única, gente. Então, assim, de novo, MediaTek, né? As empresas conglomeradas produzindo conteúdo de uma forma a abranger o máximo possível dos públicos que estão consumindo esse conteúdo. Tem mais outros exemplos de outras empresas. A Time Warner, né? Você vê ali AT&T, cabo, CNN, Warner Bros, HBO, NBA TV, tudo isso é uma única empresa, formando a Time Warner. Tá? A Verizon, da mesma forma, CBS, Paramount, MTV, Yahoo, assim, AOL, né? Não tem mais um limite entre produção de conteúdo e tecnologia e isso chegar até o nosso consumo. E essa aí me chama mais atenção, que é a 20th Century Fox, que tem a Disney ali como grande cabeça disso. E a Disney acabou de comprar a Fox agora, esse ano, pela bagatela de 72 bilhões de dólares. Então, você vê que é um mercado que não brinca. A Fox acabou de ser adquirida pela Disney. E eu queria falar um pouquinho da Disney. A Disney ela tinha como missão, né, esse descritivo aí, ó, entreter, né, acho que não estou conseguindo ler, entreter, inspirar as pessoas, contando histórias, né, em paralelas, fazendo com que produzimos conteúdos premier da nossa companhia. E aí você vê que essa missão mudou. Ela não só entretém, como ela informa,
ao redor do mundo, né, com ícones, né, marcas icônicas, mentes criativas e tecnologias inovadoras. Então, vamos lá. Mentes icônicas, conteúdos icônicos, marcas icônicas, mentes criativas e tecnologia. Isso está junto numa única empresa. Quando a gente pensa em Disney, o que a gente pensa na Disney? Parques, né? Aí você vai ver nesse slide aqui, pode avançar os 4 cliques aí, por favor. Aí. Que ela continua com o core dela. O core dela é parque, experiência, Disneylândia, que é aquilo que ela sempre soube fazer de melhor. Mas concorda se a Disney só ficasse nisso, ela talvez algum dia ela ficasse por ali? Né? Talvez ela não conseguisse alcançar novos rumos, né? Não acompanhasse o desenvolvimento do mercado, né? Da tecnologia. E aí você vê que a Disney hoje ela já está não só nos parques, mas em estúdios, mídias e direct consumer, que são os canais de streaming Disney Plus, ESPN Plus e o Hulu. Tá? E aí, no próximo slide, você vê que a Disney, agora em novembro, está chegando no mercado americano com Disney Plus, outra plataforma de streaming, com preço de $7 ao mês. Chega no Brasil em maio do ano que vem. Tá? Então, mais um concorrente para a Netflix, mais um concorrente para a Amazon Prime, mais um concorrente para o Apple Plus, mais um concorrente para o Globoplay, e etc. O mercado é isso. Tá? E como é que a gente fala daqui? Como é que está no Brasil, galera? O que isso aqui influencia o nosso mercado? A gente vê notícias como essa aqui, ó. Vivo. Vivo faz acordo para distribuir o NFL Games no Brasil. O que é a Vivo? Uma empresa de telecomunicações distribuindo conteúdo. O que é a Walmart? Varejista. O que a Walmart está fazendo? Investe para concorrer com a Netflix, produzindo conteúdo. Amazon. Amazon o quê? Varejista. Amazon Prime. Chegou no Brasil, sede no Rio de Janeiro. Está aqui, na nossa cidade, Amazon Prime. Acabou de instalar a sede, tem 2 meses aqui. Ou seja, está quente o mercado. Né? Estão enxergando que o Brasil é promissor em produção de conteúdo. E a gente faz parte disso. Né? Quem conhece a Dazan? Dazan é uma plataforma de streaming que chegou tem, sei lá, no máximo 1 ano aqui. Chegou devagarinho ali, dando acesso free. Daqui a pouco o cara começou a cobrar R$40 por acesso. Hoje é detentor de todas, exclusivo de todos esses conteúdos aqui. Ó. Copa Sul-Americana, Premier League, é tudo dos caras. Se você quiser ver um jogo da Sul-Americana hoje, é aqui, streaming. E estão fazendo mais. Eles estão vendendo agora o direito para a Rede TV. Então, é um pouco do inverso do que acontecia antigamente. Você produzia para a TV, isso ia para a TV fechada, e quando ia para uma plataforma de streaming que não era muito corriqueiro isso. Hoje não, você já vê que começa aqui. Começa no streaming e vai para a TV aberta depois. E pode ser que vá para alguma TV fechada também. Mas por que eu trouxe isso? A produção de conteúdo, hoje, não tem mais uma lei de exibição. Você vai exibir onde for melhor você exibir. Né? O consumo não está mais na TV aberta, não está mais na TV fechada, não está mais no pacote que você paga, não está mais no streaming, está em tudo isso ao mesmo tempo. Né? E, para linkar um pouco isso, a gente vai falar de como se comporta a TV. Né? Como é que está a TV hoje, como é que a gente enxerga a TV no futuro, o mercado de TV, e eu vou entrar aqui agora um pouquinho, falar um pouquinho sobre o futuro da TV no Brasil. Pode ir lá. Aqui eu trago uma visão, é um indicador que eu acho legal trazer um pouco de dados também. CRT é aquela famosa TV de tubo, né? HD e Ultra HD. Isso é uma projeção de 2013 a 2023, a gente tem aqui 10 anos, data hoje de 2019, ainda temos 13% de TVs de tubo no mercado nacional. Se a gente olhar ali um comparativo de 2013, a gente tinha 62%, e olhando agora 2023, que é a projeção, né, para 2023, a ideia ali é que o tubo já acabe em 2022 ali, e 2023 a gente tenha 63, 37 entre HD e Ultra HD. Tá? O que quer dizer isso? Smart TV, tá? Consumo de Smart TV. Olhando um pouco o consumo de Smart TV no Brasil, a gente tem mesmo gráficozinho ali. Estamos hoje em 2019, hoje é quase 50-50 ali, né? 50% de TVs Smart, 50% de TVs não Smart. Então, tem muita gente ainda que não tem TV Smart. Ainda é aquela TV de LCD, plasma, mas que você não consegue
conectar através dela, né? Mas você vê que em 2023, olha só, cara, a evolução. Em 10 anos, você sai de praticamente 0 para 100% de TVs smart. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando você tem uma TV smart e você se loga nessa TV, eu consigo... Primeiro tem aqui, né, a questão de domicílios conectados. Então, hoje, 55% dos domicílios estão conectados com banda larga fixa. Tá? Então, mais da metade dos domicílios no Brasil tem banda larga. Pode ir no próximo, por favor. E aí, assim, o que a gente faz quando eu sei que o domicílio é conectado? A gente tem aqui três íconezinhos ali. População cada vez mais conectada, que gera um aumento da implementação de TVs Smart Ultra HD e aumento da oferta de conteúdos Ultra HD. Você consegue produzir mais conteúdos Ultra HD para exibir nessas plataformas. Vamos lá. E aí a gente fala um pouquinho da evolução da TV. Tudo começou com a TV 1.0, né? Não sei quem pegou aqui a TV analógica, tem um tempinho atrás já, mas hoje a gente está vivendo a TV 2.0, que teve um pouquinho de aumento de qualidade, que é a TV digital. Mais um, por favor. O que mudou da TV 1.0 para a TV 2.0? Praticamente nada. É o mesmo modelo de negócio. Tá? Então, a ideia é que o futuro agora, a TV 3.0, que é o que a gente está se preparando para ir, ela mude o modelo de negócio. Por quê? Eu vou ter... E eu trouxe aqui um ícone, né, da Globo, porque, não sei se vocês viram propaganda, assim, são 100 milhões de pessoas consumindo conteúdo Globo dia. E aí, hoje, eu não consigo saber o que essas 100 milhões de pessoas gostam, quais são os hábitos dela, o que elas consomem. Eu sei que ela consome conteúdo Globo, TV aberta. Uma vez que essa pessoa se loga, que eu tenho essa pessoa logada num dispositivo smart, eu vou conseguir saber o que esse cara curte. Que o Luiz Otávio curte futebol, que o Daniel gosta de aviação, que o Gerto gosta de automobilismo, está ali. É o que esse cara gosta, é o DNA dele. Né? E eu consigo, através disso, ter uma experiência multiplataforma integrada, produzir conteúdo para essa pessoa. E não só conteúdo, publicidade. Eu consigo fazer o seguinte, cara, quando eu estiver com a minha TV conectada, eu, Luiz Otávio, eu curto futebol, vai entrar lá um comercial da camisa do Fluminense. Né? Quando o Gerton for assistir, vai entrar lá o comercial do Fiat, do carro Fiat para ele, porque ele curte aquilo. Então, isso é muito legal, olhando em futuro, como a gente consegue direcionar a publicidade para o público que está assistindo aquela TV conectada. Tá? Tem um videozinho que explica um pouquinho melhor isso. A gente já sabe que ela terá mais qualidade, interatividade e flexibilidade para você. Desde a chegada da televisão ao Brasil em 1950, as emissoras ocupam uma faixa de radiofrequência exclusiva. Isso vem garantindo a gratuidade da TV aberta e as evoluções do setor. Alguns exemplos dessa evolução são a chegada da cor e do som estéreo, ainda na fase analógica, e a alta definição e o número maior de canais de áudio na era digital. Hoje, o objetivo é preservar esse espaço já limitado, ampliando o alcance para trazer inovações. A TV do futuro vai melhorar a experiência do consumidor. A transmissão hoje feita por antenas de TV vai ser incrementada pelos recursos da banda larga da internet. O sinal vai chegar até a sua tela sem você precisar se preocupar se ele vem pelo ar ou pela internet. Será possível ter acesso à programação ao vivo de TV aberta e também a streaming e produtos on demand, tudo em uma mesma interface. A transmissão eficiente levará a ultra alta definição, o 8K. Com esse formato, você terá imagens com movimentos mais suaves, maior contraste e riqueza de detalhes e cores, além de áudio cada vez mais imersivo. Ferramentas de controle por voz e machine learning tornarão o acesso fácil e intuitivo para qualquer pessoa. Dispositivos interligados e telas sincronizadas vão dar maior controle ao usuário, que poderá assistir aquilo que quiser, quando e onde preferir. Você vai ganhar ainda mais mobilidade, mantendo a qualidade da alta definição do conteúdo da Globo. Pausar o programa que estiver vendo em um dispositivo e continuar em outro será algo simples, assim como retomá-lo lá do início ou mudar para outro conteúdo que achar interessante.
você vai poder buscar informações e se aprofundar no tema do vídeo que está rolando, participar de enquetes de programas, ler sinopses de filmes e séries, consultar estatísticas de jogos e também interagir com sua rede de amigos e parentes. Somos dinâmicos e a TV do futuro também será. Diversas funções no perfil do usuário vão facilitar também a compra de produtos e serviços. As empresas que produzem conteúdo vão conseguir aprimorar o comportamento da audiência e conhecer melhor cada consumidor. Com base nas suas preferências, os anunciantes vão ofertar conteúdo personalizado. Ou seja, o que passar na sua casa não será necessariamente igual àquilo que é exibido no seu vizinho, já que os hábitos de consumo são diferentes. Uma transformação que deixará o mercado mais competitivo. Com esse futuro, a gente garante o acesso gratuito de milhões de brasileiros à produção audiovisual. Está pronto para a TV do futuro? E assim, trazendo mais um exemplo, por exemplo, eu estou na minha casa assistindo um futebol, o jogo do Palmeiras e Santos. Tá passando lá o futebol. E aí, na minha Smart TV, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime, eu tenho Globoplay, tudo lá conectado, né, com o meu login. E ele sabe o meu hábito de consumo, ele sabe que eu gosto de pães, por exemplo, que eu produzo pães. E que eu assisto um produto chamado The Bakers, não sei nem se existe, que passa no canal, no streaming Y. Cara, ele vai, no meio do jogo, aparecer um íconezinho embaixo assim, pô, vai começar o The Bakers. Eu vou, legal, pum, cliquei. Eu saio da TV aberta para um streaming, sem ter que acessar a Netflix, acessar a Amazon, acessar a Globoplay, automaticamente. E dali ele pode me jogar para um Premiere, um outro jogo do meu time, que é o Fluminense, vai começar o jogo do Fluminense. Vai começar, para eu sofrer um pouquinho, cliquei lá. Sem perceber, automaticamente. Então, assim, isso é a TV do futuro. Tá? Pensando um pouco no que é TV, eu acho que a gente passou um pouquinho ali, falando um pouco sobre streaming, né? Como é que está o mercado lá fora, como é que está aqui dentro. E eu provoquei vocês pensando, o que é TV? O que vocês pensam sobre TV? E aí tem outro vídeo aqui que traz alguns dados, e aí esses dados são da Globo, né? Que a gente tem acesso a esses dados, não tem acesso a dados de outras empresas, senão traria. Eu trouxe alguns dados aqui, alguns exemplos da Globo. Eu queria dividir um pouco com vocês isso também. Tá? Por favor. Melhor você perguntar lá no Posto Piranga. Too cold. Never do this to a woman. Too cold. Não sou capaz de treinar. Que merda, hein? Famosa boquinha de cu. Tô sendo chamada. A campeã e o vice-campeão. Muito feliz com a escolha dela. Eu pergunto a vocês, quem? Uau. Fátima Bernardes fala com a mulher do seringueiro. Eu não falo com a mulher do seringueiro. Partiu Neymar, com paradinha. Lá vem ele, a batida. Tá feliz, né? E a larga é Fabiana. Você que entrega? Um tchauzinho pras meninas. Eric, pensa rápido.
TV é o que você consome, né? Então, assim, a gente mostra como a TV é relevante ainda e ainda será muito relevante, né? Porque assim, é tudo a forma como você enxerga, como você faz, como você trata isso. E a gente vê aqui, a gente falou ali, marcas digitais estão lá dentro. E aqui tem um exemplo, acho que vocês viram isso, genial, né? Assim, uma ação de publicidade no meio de um jogo, onde um cara com uma cartolina, o cara levanta ali e aí chega uma entrega do iFood lá para o Luiz Roberto. Não existe mais aquela coisa da publicidade ser tão somente um comercial na hora do intervalo ou um merchandising dentro de um produto. Cara, tá aí. Dentro de um jogo, o cara levanta a bandeirinha ali e está lá uma ação de merchandising que atingiu milhões de pessoas, né? Um outro exemplo que eu trago aqui é isso aqui, ó. É a Vivi Guedes. A Vivi Guedes é uma personagem, não existe, né? É a Paula Oliveira que tem a personagem. Ela é uma digital influencer, quase 2 milhões de seguidores. Quem segue a Vivi aí? Levanta a mão, por favor. Quem segue a Vivi Guedes aí no Instagram? Aí. Aproveita que vocês seguem a Vivi Guedes e também marca um amigo lá no Comunicação Uniswan, tá? O merchan na hora certa. Tá bom? Olha só. Desculpa, Luiz, só te interrompendo rapidinho. Vamos bater uma meta hoje? A gente está quase chegando aos 1000 seguidores. Cada um de vocês marca um amigo lá, só para eles poderem acompanhar também esse bate-papo maneiro aqui com a gente, tá bom? Marca lá no Comunicação Uniswan. Mas aí, a Vivi Guedes lá com 2 milhões de seguidores. E aí, sabe o que isso aqui traz? Isso traz oportunidade de conteúdo e oportunidade de negócio, né? Porque assim, não é à toa que tem 2 milhões de seguidores. São pessoas consumindo isso. E aí você vê uma ação como essa. Oi, seguidores, Vivi Guedes chegou. E como toda digital influencer, eu vou falar dos meus recebidos, né? Aliás, recebidões. Eu amo a Fiat. Vocês também têm recebidos. Olha só essas ofertas. Cara, a gente nunca tinha visto isso antes. Uma personagem sai de dentro da novela, a novela rolando, ela sai, passa para o break comercial e começa a propaganda da Fiat. Sensacional, entendeu? Assim, isso é oportunidade, é pensar fora da caixa, assim, é achar uma oportunidade dentro da TV para fazer o novo, né? E isso está sendo encontrado. Eu trago aqui outros exemplos, né, de ações, né? A busca por Natura Homem durante a ação... Estou ficando meio cego, peraí, estou ficando velho. Homem não para no futebol do domingo foi 3 vezes maior que a média no horário do jogo. A Natura e a torcida do Corinthians já sabem. Quando aparece no Globo, aparece. A Dona dominou. Números incríveis do capítulo da Dona do Pedaço, esta segunda, foram mais de 49 milhões de pessoas assistindo, com engajamento de 75% de share. Sucesso absoluto também na internet. A novela ficou por 8 horas nos trend tops no Brasil e por 6 horas nos trend top do mundo. Foram mais de 92 mil tweets ao longo do dia. Isso é publicidade. Quando você anuncia, o Twitter está vendo, está todo mundo vendo isso, né? Então você está alcançando o teu público de uma maneira diferente, tá? Um carro, milhares de buscas. A ação do Galvão Bueno no Autosport, promovendo o Jetta GLI, foi recorde de história de busca. 178% de aumento. Bela Tchau. A terceira temporada de Sob Pressão na Globo teve 3 vezes mais alcance que a terceira temporada da Casa de Papel no mundo. É relevante, assim. Então, eu espero ter conseguido trazer um pouquinho de uma visão do mercado. É claro que é só uns highlights para vocês pensarem. Aí, cara, pesquisem. Acho que isso aqui é um mercado que tem muito a ser aprofundado ainda. Trazer um pouquinho da visão de TV, um pouquinho do que a gente está fazendo, um pouquinho da visão de publicidade e consumo de conteúdo. Pensem que produção de conteúdo não é mais por um meio, são para vários meios. Não existe uma fórmula, né, de exibição, você vai exibir em qualquer plataforma, a questão é consumir. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelo convite. E o que ele falou de produção de pães é verdade, tá? O cara é padeiro mesmo.
A gente está monitorando aí o Instagram da comunicação social, tá? Então, vocês podem ver lá, a professora Maria João está ali só de olho no nosso Instagram, tá? E vocês podem ficar à vontade, tirem bastante foto aí, façam suas fotos, façam seus vídeos e marquem lá, #SouNissuan, #comunicação, voe alto e tudo aquilo que o Vitor já falou. Luiz, muito bacana essa exposição aí, hein? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer também. Quem tiver pergunta aí, tá? Anota que no final vocês vão poder perguntar aqui para os dois, tá? Para o Luiz e para o Daniel também. Tá? Então, a gente pode passar para o tema do Daniel, né? E aí no final a gente faz um bate-papo, abre para perguntas. Tudo bem? Então, Daniel, pai do Pedro e da Betina. Exatamente. Então, vai trazer um pouquinho da experiência como dentro dessa área, né? Dentro dessa área. Não, foi bom ter falado depois dele, porque eu estou na mesma área do Luiz, né? Eu faço conteúdo. Então, todos esses desafios, né? Essa nova TV que ele apresentou aí, é um desafio muito grande para quem produz conteúdo, né? Inicialmente dá um medo danado, parece que ferrou, vai acabar a TV, vou perder meu emprego, né? Mas não é isso, como ele mostrou também ali, tem várias saídas criativas também para isso. Eu acho que o principal, assim, que eu vendo o que ele falou e quando eu vim aqui pensando o que eu queria falar um pouco para vocês, tem um autor que não sei se vocês conhecem, chamado Yuval Harari, que é um professor de história, ele é um autor israelense, super. O livro dele é bem badalado, ele tem 3 livros muito fortes, que é o Sapiens, Homo Deus, e o último são 21 lições para o século XXI. Eu estou super estudando ele, que a gente vai trazer ele para o Caldeirão. E uma das dicas que ele diz para o século XXI é muito importante você se conhecer muito bem. Porque se você não se conhecer muito bem, as máquinas vão acabar te conhecendo melhor do que você mesmo. E isso pode ser um pouco perigoso. E isso também pode servir um pouco para a gente, que vai produzir conteúdo. Eu acho que, hoje em dia, no mundo, né, de todas essas alternativas que a gente tem, antigamente era mais fácil. Quer dizer, não mais fácil, mas a TV aberta não tinha muita concorrência, né? Hoje em dia a gente tem uma concorrência muito forte com tudo. Então, é muito importante você conhecer bem para quem você está produzindo, para você poder produzir da melhor forma possível. Como eu não sei se vocês consomem o Caldeirão, eu trouxe um videozinho de 6 minutos que eu acho que resume bem o que a gente está fazendo e que eu acho que vai poder ilustrar depois o papo. Quem não conhece o Caldeirão, a gente falar um pouquinho de como a gente vê isso e como a gente pensa no nosso público e de que maneira a gente quer que eles consumam o que a gente produz. Não sei se puder rodar aí o vídeo. Em 2018, o ano da maioridade do Caldeirão foi de sonhar como criança e realizar como adulto. Plantamos muitas sementes ao longo do trajeto e colhemos frutos de todas elas. Unimos pontas improváveis e não medimos esforços para estar no conhecido e também no desconhecido. No ano da Copa do Mundo, se o futebol brasileiro em campo foi um pouco mais frio, nos bastidores eu tentei levar um pouco do nosso calor humano para a Sibéria, um dos lugares mais gelados do planeta e que fica na Rússia, país sede da Copa. Lá eu pude conhecer um pouco mais da vida dos Nenets, um dos últimos povos nômades do mundo. E a experiência foi incrível. E a gente vive lá fora num mundo tão de consumo que as pessoas têm que comprar tanta coisa, ter tanta coisa, e eles são felizes com as coisas que eles carregam. E a lição foi a seguinte: o que importa na vida cabe em um trenó. Mudando completamente o cenário para o calor das praias, em Santa Catarina eu conheci um cara de um coração enorme, Leandro Elias, o Bananinha. E ele emocionou a todos com um projeto social de surf e realizou o seu sonho improvável: conhecer a Califórnia e surfar a piscina de onda artificial na casa de um dos maiores esportistas de todos os tempos, o surfista Kelly Slater. Até eu acabei entrando nessa. Momento histórico, surfar uma onda com Kelly Slater.
E por falar em piscina, nela morava o sonho de um grupo de pessoas muito especiais. Eu fui a Sorriso, Mato Grosso, contar a história do projeto Sonho Meu, que é comandado pela Jo e pela família dela. Quem não se lembra das emocionantes histórias do menino Gabriel e das duas Maísas, que encantaram a todos com a desenvoltura sobre os cavalos. Incrível. Bicho, tô arrepiado. Do frio para o calor, do amor para o amor. Assim como Jo e Bananinha, o amor dessa senhora só poderia ter um nome: amor de mãe. A mãe Nildete alfabetiza e alimenta crianças carentes na periferia de Salvador. E uma pessoa tão altruísta como ela foi a minha parceira para uma experiência impactante. De perto, fomos entender o problema e a questão dos refugiados venezuelanos que buscam uma nova casa. Fomos juntos a Roraima, conhecer o trabalho da Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, do Exército Brasileiro e da Fraternidade Sem Fronteiras, que juntos fazem um lindo trabalho em seus campos de acolhimento. Você espera o que aqui? Na mão amiga. Uma mão amiga, né, meu filho? Aqui aí duas. Querer poder, viu? Graças. E de valorizar uma nova casa, o Caldeirão entende. No Lar do Cilar, a vitrine foi uma simples família produtora de café no interior de Minas Gerais. Nossa, que coisa mais linda que ficou. Muito bonito. Graças a Deus, Luciano. O que meu filho queria estar visto. Está feito. No Dia do Professor, falamos mais uma vez sobre educação através da história da Dona Maria Antônia, uma professora que educou um bairro inteiro na cidade de Nova Lima, no interior de Minas. Eu tenho uma sala de aula. Educação é um dos princípios básicos da vida, assim como alimentação. Ainda hoje, muita gente não tem o que comer. E por isso, pessoas como a Edilane e o Idair tiveram um lugar de fala no Caldeirão. Eles alimentam diariamente centenas de famílias. Na mistura do Caldeirão, teve espaço para a África. No Um por Todos, Todos por Um, o Alisson e a Ana Paula fizeram com que crianças de Moçambique pudessem exercitar o direito básico das crianças: brincar. A gente não imaginava, pelo fato dela ser tão simples, uma ideia é poder chegar tão longe. E com tanta gente inspirando e merecendo aplausos, no nosso especial Inspiração, convidamos um elenco de ouro da Globo para aplaudir anônimos, que fazem uma diferença enorme em nosso país. No Lata Velha, até super-herói eu virei. Rodei os 4 cantos, cheio de disfarces e com os planos infalíveis mais malucos possíveis para dar apenas uma notícia. Hoje, o Lata Velha é com você. Contribuímos para manter a relação de amor entre o homem, a mulher, a criança e a máquina. Nossa, Rafa! Pode rodar o carro. Rafa, não. O jeito que você pediu, filho, olha. No Mandando Bem, os empreendedores foram desafiados na banca de investimentos do Caldeirão por gente de alto calibre. Todos eles mostraram que perseverança, resiliência e aprendizado são a chave do sucesso no próprio negócio. Já no palco do Caldeirão, numa batalha pelo conhecimento, todo tipo de brasileiro veio com apenas um objetivo: sair daqui com R$1 milhão. Infelizmente, ainda não consegui fazer a pergunta do milhão. Mas não percam por esperar, eu não desisto jamais. Vai ou racha, Luciana, aqui. O ano também foi um ano de estreias no palco. Num duelo imprevisível contra a parede, gente de todo tipo pulou, chorou, sorriu a cada uma das bolas vermelhas ou verdes que despencavam na parede. Tá vindo 20 mil, 40 mil, meu Deus do céu! Esse foi o The Wall. Ainda nas estreias, o Missão Digital possibilitou um dinossauro tecnológico a criar ferramentas mais práticas para o seu dia a dia em um restaurante no interior de São Paulo. Que figura esse Xandão! E olha a dancinha! A dancinha da vitória com a família toda! E o tempero da família? Bom, esse ganhou um novo sabor. Pudemos revisitar o passado de personalidades como Ana Maria Braga, Neymar e Gisele Bündchen. E bicho, o passado nos traz muitas emoções. Deixa eu dar um abraço. Emoção também não faltou no encontrar alguém que não mediu esforços por um simples abraço. Como, por exemplo, um abraço 32 anos depois de pai e filha serem separados. E o que falar dos abraços de quem estava isolado, numa ilha, longe da família há meses?
E por fim, já que começamos esse texto falando da maioridade do caldeirão e da nossa essência de criança, a árvore dos desejos ouviu os desejos mais puros e simples espalhados pelas escolas do Brasil. O desejo da minha mãe é ter uma festa de aniversário com balões cor-de-rosas e um bolo de chocolate com brigadeiros e beijinhos. E por que você desejou fazer uma festa para sua mãe? Você podia desejar qualquer coisa e desejou uma festa para sua mãe. Porque eu gosto muito dela. Caldeirão. O nosso, como eu estava falando, o nosso programa ele vai ao ar no sábado, né? Sábado, se você, acho que 100% das pessoas, se você pedir para definir o sábado em uma palavra, eles vão usar, sei lá, diversão, alegria, família, né? Acho que a maioria das pessoas no sábado, quando está em casa, ele não quer notícia ruim, né? Não quer dar aquela distraída da semana pesada. Então, o nosso programa ele tem como uma meta, são 3 pilares que a gente sempre chama. Então, a gente sempre vai querer divertir, inspirar e emocionar. Então, quando a gente pensa a estrutura do programa, a gente tem que sempre lembrar isso. Isso tem que estar sempre na nossa cabeça. A gente tem que entender o que o nosso público quer consumir. Mas tem um a mais, que eu acho que é o diferencial. Então, por que se você pensar divertir, emocionar, tem vários outros programas que fazem a mesma coisa, mas por que o Caldeirão está há 20 anos e é um sucesso até hoje? Porque a gente tem uma coisa a mais que é o informar. A gente sempre busca, e é uma informação diferente, né? A gente não é aquela informação que você vai ver no Jornal Nacional, no Jornal Hoje. É uma informação que você vai assimilando ela junto com a sua diversão, né? Eu estava conversando com o pessoal da Rádio Fonte antes, eles me perguntaram como a gente escolhe as histórias, né? Para vocês terem uma ideia do que é o nosso país, quão desigual é o nosso país ainda. Apesar de todas essas TVs, né, modernas e cada vez mais, o Caldeirão a gente recebe mais de 1.000 cartas por semana. Carta mesmo, carta física, de gente que não tem computador para mandar para a gente, que escreve lá à mão a sua história e, né, na busca de ver a história contada lá no Caldeirão. Então, a gente tem uma série de... a gente tem essa vantagem, né, o nosso programa, a gente tem muita... a matéria-prima é muito grande. A gente tem muita história, a gente recebe muita história no site, nas cartas. Então, escolher a história que a gente vai contar é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente sempre busca, em cima disso, tentar ver o que vem junto com aquela história. O Lar do Oscilar talvez seja um dos quadros mais famosos que a gente tem, que, a princípio, você vai pensar o quê? É o quadro que a gente dá uma casa nova para a pessoa. É o quadro que a gente dá uma casa nova para a pessoa. Mas quando a gente vai escolher aquela história... Lógico, a gente vai ver a relevância daquele personagem, né? O se é um cara legal, se é um cara digno, bacana e tal, dentro dos princípios que a gente acredita serem legais, mas a gente vai buscar também para onde essa história vai nos levar, que tipo de informação que a gente vai trazer para eles. Vocês viram nesse vídeo que a gente mostrou? A gente falou de refugiado, a gente falou da importância da educação, a gente fala sobre... escravidão, a gente fala sobre desigualdade social num sábado de tarde numa TV aberta. Talvez isso há alguns poucos anos atrás, 5, 6 anos atrás, isso não fosse possível, a gente pudesse imaginar, não, ninguém vai entender, o povo não quer saber disso. Mas a gente precisou se reinventar, né? A gente precisou, para a gente não perder força para todas essas tecnologias, e como ele falou lá, daqui a pouco, então, vai ser pior ainda, vai estar passando o ícone que vai levar o meu telespectador para outro lugar, então eu tenho que estar sempre ligado. E quando a gente percebeu isso, sabe, que o público ele quer sim se divertir, ele quer estar ali sentado com a família dele, se divertindo com aquela história, tal, se emocionando, mas ele quer também aprender alguma coisa, não é? Quem Quer Ser o Milionário, né, que vocês viram aí também com The Wall, que é o outro quadro que a gente tem de perguntas, é um sucesso enorme de audiência, né? A gente, quando pensou em refazer, a gente só pensava que vai todo mundo pensar que a gente vai colocar o Luciano junto com o Silvio Santos, né, que fez o Show do Milhão. Alguém lembra do Show do Milhão agora? Pois é. A gente achou que não fosse dar, que a gente fosse fazer um mês e todo mundo ia falar que o Luciano era muito pior do que o Silvio Santos e a gente ia ter que tirar do ar. A gente está indo para a 4ª temporada já.
o formato não era do Silvio, tá? A gente não copiou ele, não. O Silvio Santos roubou do coisa e a gente comprou o formato realmente do Quem Quer Ser o Milionário. E isso tem a ver com isso também. As pessoas elas querem aprender alguma coisa, elas jogam ali junto. Não é só o sonho de ganhar 1 milhão. Você, quando assiste o programa, você vai aprendendo ali junto com aquelas histórias que a gente vai passando. Então, eu acho que se eu pudesse aqui deixar uma mensagem, alguma forma para vocês, eu acho que é fato, né? Acho que a TV vai mudar. Acho que a gente está falando aqui como profissionais de TV, né? A TV já está mudando, né? Você vira os gráficos que ele mostrou ali, são gráficos que mostram uma mudança muito rápida. Mas que, como qualquer área, acho que nossa, acho que não se desespera, não tem que se desesperar com isso, entendeu? Acho que a gente tem o profissional de comunicação. Acho que o principal característica que a gente tem que ter é a criatividade, não ter medo de fazer e buscar sempre o melhor que a gente acha, porque quando a gente fala assim, sabe, eu fiquei pensando nisso, o que você consome e tal. Eu não consumo TV aberta, vou ser bem sincero. Quando eu estou em casa, eu não assisto TV aberta hoje em dia, mas pela dinâmica da minha casa e tal. Mas o que eu produzo para a TV aberta, porque eu não vejo, eu tenho orgulho de tudo isso que a gente mostrou aí, entendeu? Então, você não menosprezar para quem você está falando, entendeu? Você tem que pensar se aquele produto que você está fazendo, por mais que não seja para você, se você consumiria aquilo também, se aquilo é uma coisa que você tem orgulho de fazer, entendeu? Quando eu trabalhei também, eu fiz 7 anos de Domingão do Faustão. Domingão do Faustão também é um programa que até eu entrar, acho que eu nunca tinha visto. Mas quando eu entrei, eu fiz questão de entender que para quem que eu estava produzindo aquilo, quem são as pessoas que vão. Eu tive a oportunidade de uns dias atrás, a gente fez uma pesquisa lá para o programa, que eu fui assistir o Caldeirão na casa de uma família que não sabia que eu era do Caldeirão, né? Eles acharam que eu era da coisa de pesquisa. Pô, foi uma experiência muito legal. A gente vê o consumidor, né? Quem eu estou vendo aquilo. Eu passei a tarde inteira lá, era uma família que tinha a avó, o pai e o filho. E deu, sabe, na hora que começou o programa, eles correndo da cozinha para assistir o programa, sabe? Isso deu uma coisa legal. E eu lembro que era um sábado que a gente abriu o programa com... Foi esse último sábado, eu acho. Com um vídeo que fazia um resumo dos últimos 100 anos, que a gente trouxe uma senhorinha que era fã do Hulk. Ela escreveu, a neta dela escreveu para a gente que ela ia fazer 100 anos de idade. E ela queria que o Luciano fosse na festa dela, enfim, mas a festa dela a gente não ia conseguir gravar, tinha alguma coisa de produção. A gente falou, vamos trazer ela para cá. Ela pode andar de avião? Pode. A gente trouxe ela de surpresa para o palco. Aí a gente pensou, pô, legal, tal, vamos fazer uma surpresa, mas o que a gente pode dar a mais? Aí a gente abriu o programa com um VT que mostrava os últimos 100 anos, as principais coisas que aconteceram. Então, o Caldeirão abria com, vamos fazer uma volta no passado. E desde 1919, tá certo, né? Os principais acontecimentos do mundo e também da televisão, né? E eu estava na casa da família, cara, foi mó legal ver o pai da família, ele parou, aumentou o volume, ficou com o olho cheio de... Sabe quando você vê que o cara está prestando atenção naquilo, que está absorvendo alguma coisa? E depois a senhorinha entrou, cantamos parabéns, demos o bolo para ela. Uma matéria super simples, assim, fácil de fazer, fácil de produzir, mas que a gente parou para pensar. Parou para pensar o que a gente poderia trazer, o que a gente poderia dar de mais informação para o público. Então, eu acho que, como eu quis começar a minha fala ali falando sobre essa questão do se conhecer, que eu acho que é muito importante para a gente, entendeu? A gente se conhecer, esse mundo tecnológico, a gente está lá, porque essas mudanças que ele falou é isso mesmo. Daqui a pouco o nosso celular vai conhecer melhor do que a gente mesmo. E isso é um pouco perigoso, né? Porque, principalmente nós, profissionais de comunicação, a gente precisa estar... Não pode esquecer nunca olho no olho, né? A gente não pode esquecer nunca de buscar as novas experiências, porque ele vai dar... A tecnologia dá o que a gente está acostumado a receber. Isso. Eu gosto de pão, vai aparecer o negócio do pão. Eu vou clicar só no pão e a pizza, que eu nunca vou mais comer, que eu não vou lembrar de experimentar. Então, a gente tem que se conhecer muito bem. E também, trazendo isso para o nosso lado profissional, conhecer para quem que a gente está falando, sabe? Conhecer para quem que a gente
quer falar também. Quando vocês forem pensar aí, quando vocês já estiverem produzindo, quando vocês forem pensar um programa, sei lá, uma peça publicitária, um filme, para quem que eu estou produzindo isso, sabe? Quem é o meu consumidor? De que forma eu vou contar melhor essa história? Eu acho que não se esqueçam disso. A gente tem lá o Caldeirão, é um programa que constrói pontes inesperadas para realizar os mais variados sonhos. Isso aí, eu falei essa frase e nesse vídeo vocês viram isso de uma forma bem simples. A gente leva o Bananinha para surfar a onda do Kelly Slater. Como é que você, o cara que está lá no projeto dele social no interior de Santa Catarina, e imaginar que ele ia surfar com o melhor surfista do mundo? A gente liga o pai que não via a filha há 40 anos. A gente reforma a casa que o filho faleceu e não teve, que o sonho dele era reformar a casa da família. Então, o nosso DNA é muito claro. Qualquer pessoa que assiste o Caldeirão não precisa trabalhar com comunicação, não precisa, nunca, nem deve ter. Ela vai saber. Isso foi muito legal também, quando eu tive essa experiência de ver lá o programa com a família. Eles definiam o Caldeirão muito bem. Eles falavam, pô, tem variedade, a gente ri, a gente chora, a gente se inspira. E aí deu o maior orgulho, tipo, bom, estamos fazendo o trabalho certo, né? A gente está conseguindo fazer aí da melhor maneira possível. Então, seja fazendo a Rádio Fonte, a TV universitária aqui de vocês, ou seja, quando vocês já estiverem no mercado, não tirem isso da cabeça que vai dar tudo certo. A gente vai superar todas as tecnologias e vamos continuar produzindo um produto audiovisual bacana. Tá bom? Obrigado. Daniel, eu tenho algumas perguntas aqui, inclusive porque a gente está altamente conectado aqui, a gente está se falando no grupo. Vamos usar a tecnologia para o nosso favor. Isso aí. A professora Thalita está com uma pergunta aqui para você. Você citou o... Professora Thalita, oi! Oi, professora Thalita. Você citou alguns programas, alguns formatos que são produzidos no Caldeirão, e a gente queria saber como é que é o processo de adaptação desse programa gringo para o perfil de consumo do telespectador brasileiro. Bom, muito bom. É o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Quando a gente comprou o formato, né, o Quem Quer Ser o Milionário, vieram essa coisa de formato é um mercado assim, gigantesco no mundo inteiro, né? Tem uma feira que aconteceu até semana passada, que acontece em Cannes, na França, que reúne os principais produtores do mundo e vai todo mundo lá pegar o formato, aquela guerra de quem compra o formato primeiro e tal. E o Milionário talvez seja um dos mais bem-sucedidos nisso. Então, quando a gente comprou o formato do Quem Quer Ser o Milionário, vieram os gringos aqui, passaram 2, 3 dias com a gente, não só dando o suporte técnico de como funciona, mas também de como a gente tem que... como é que é a escolha dos personagens, quem que está ali e tal. Mas é claro que a gente tem que adaptar isso para o Caldeirão. Tipo, uma das coisas a principal mudança, por exemplo, do Caldeirão foi que o Caldeirão a gente conta história. Então, acho que nenhum outro formato do mundo o participante fala tanto com o apresentador quanto aqui no Brasil. Então, quando eu vou selecionar os participantes, né, que se inscrevem lá, eles passam primeiro por uma prova de conhecimento e tal, para ver se eles estão aptos para participar, né, porque a gente tem uma nota que a gente corta, assim, porque tem que ter um mínimo assim, de conhecimento, mas a história da pessoa que vai lá a gente conta muito também. A gente quer, sabe, e de novo, sabe, para onde esse personagem vai nos levar naquele papo. Aquela professora que está lá na escola pública no interior do Brasil, no Brasil profundo, tal, que batalhou pra caramba para conseguir se formar e se formou e agora está dando... Pô, beleza, essa daí a gente tem coisa interessante para falar. Então, essa foi talvez a principal mudança no formato. Esses formatos eles também tem várias regrinhas. Por exemplo, The Wall, todo mundo pergunta, caraca, por que vocês botam esse nome que ninguém consegue falar? Mas o formato obriga a gente a botar o nome. Então, o nome do quadro é The Wall. Tipo, podia ser o Paredão, mas não é. É The Wall que tem que ser, entendeu? Então, às vezes, é isso. Tem umas regras que a gente tem que seguir, mas a gente, sim, adequa bastante. E é muito também no fazendo. Talvez a primeira temporada do Milionário não fosse tanto assim. Hoje em dia, diria que até no quadro, sei lá,
quase 40% do quadro é o Luciano batendo papo com a pessoa, conversando e tal, e o resto é o jogo mesmo. Então, essa foi uma maneira que a gente adaptou. Eu acho que esses dois são os principais formatos. Esse Árvore dos Desejos, alguém já viu esse quadro? Que a gente passa tão pouco ele, mas eu me amarro, ele é muito bom. Também foi um quadro que a gente comprou e que a gente teve que adaptar bastante, porque nele o apresentador fazia os sons. A agenda do Luciano é um pouco complicada, aí a gente precisou adequar alguns sons. E aqui no Brasil também a gente tem muita dificuldade que as crianças elas pedem muita coisa material. E aí a gente teve que criar uma dinâmica antes de gravar. A gente vai nas escolas, a gente tem que explicar para eles um pouquinho, faz toda uma preparação para é difícil escolher a escola e dá uma pena. A gente até nesse último a gente botou no Dia das Crianças, a gente terminou com um texto que eu achei super legal, que eu acho que é um pouco do que a gente quer passar para o quadro. A gente quer muito que as crianças voltem a ter desejos de crianças, né? Porque a maioria das cartas as crianças pediam: eu queria que acabasse a violência, eu queria que meu pai arranjasse emprego, eu queria que... E é o nosso país, né? E aí a gente fica torcendo tanto que volte a ser. Eu queria que meu amigo ganhasse uma bola, eu queria que... Enfim, a gente teve que se adaptar aí também à realidade do nosso país. Mas isso é muito gostoso de fazer. Isso aí é bem... É a parte que eu mais gosto de fazer mesmo. Pegar esses formatos que são e trazer para a nossa realidade. Acontece. Legal. Só para lembrar, a gente está ao vivo agora no Facebook, e quem estiver acompanhando a Unicom aí pela nossa página, Comunicação Uniswan, pode mandar sua pergunta, tá? Para o Luiz Otávio, para o Daniel, que a gente vai responder aqui ao vivo. Então, manda lá sua pergunta aí, quem está acompanhando de casa, tá? Quem não conseguiu vir, está acompanhando de casa, está aberto para perguntas. Vou falar para o meu filho entrar lá. Dá o recado aí. Aproveita e fala para ele curtir também lá, para ele seguir a nossa página no Instagram. Antes de abrir para perguntas do pessoal que está aqui com a gente no auditório, eu queria saber de vocês dois, que uma coisa me chamou a atenção aqui. Luiz, quando você falou sobre a produção de conteúdo, sobre a mudança na dinâmica de produção de conteúdo, hoje esse conteúdo está sendo pensado primeiro num formato independente da mídia onde ele vai ser veiculado, né? Independente se vai ser de streaming ou TV aberta. E isso parece que gera uma oportunidade para futuros produtores aí trabalharem de forma mais livre, né? Não ter mais aquelas amarras do formato específico. Então, primeiro, o conteúdo é pensado dessa forma. Queria saber se vocês vislumbram aí mais para frente alguma oportunidade de carreira para quem está se formando daqui a 2, 3 anos. Para onde vocês acham que vai o futuro dessa produção de conteúdo? Tem alguma dica específica que pode dar uma luz aí para os futuros produtores de mídia independente do formato? Cara, eu acho que isso tende a crescer, né, no nosso mercado. O que a gente trouxe ali são várias plataformas vindo para o Brasil, né? Isso se aumenta, né, a oportunidade, né, de pessoas entrarem nesse ramo. A gente originalmente tinha as TVs ali, TVs abertas, né? Você fala Globo, Record, SBT, Band e tal. Rede TV, que são ali as maiores aqui a nível de Brasil, e canais fechados. E o que você vê hoje já é o Netflix vindo produzindo aqui, o Amazon chegando para produzir, daqui a pouco o Disney, né? Por que não a Apple? Então, assim, eu acho que isso é oportunidade de produção de conteúdo, sim. E aí, cara, a oportunidade é enorme, né? Você tem desde roteiristas a diretores, a realizadores, a equipe de captação, técnica, pós-produção, edição. Então, acho que, assim, o que eu estava falando ali para o pessoal da Rádio Fonte, assim, cara, é muito macro, né? Enxergar tudo, né? Não olhar aqui, é olhar sempre o processo inteiro, onde que eu me identifico, né? Cara, eu curto edição, eu curto escrever, a minha visão é mais de direção, não. Eu gosto ali da câmera, né? De iluminação, cara, tudo isso é oportunidade de produção de conteúdo, tudo isso é produzir conteúdo. Eu costumo falar que o diretor é o grande realizador, né? O grande realizador daquilo que o autor ali escreveu, colocou no papel. Mas quem está ali do lado do cara, ajudando a realizar, é o coautor, né? O cara está ajudando a realizar aquilo, ajudando a contar a história, sim. Então, ele também assina e deixa o nome dele lá. Então, acho que oportunidade, sim, já tem hoje, e acredito que no futuro será mais ainda.
Não, eu também acho. Eu acho que essas notícias todas são super positivas, principalmente para vocês aí. Eu acho que, tipo, é isso que ele falou, a Amazon está abrindo um escritório gigantesco aí, eles vão produzir coisas, vão precisar de gente para produzir. E a tecnologia também permite a parte da produção é muito mais simples, né? Os celulares aí, a gente tem muito material do Caldeirão que a gente coloca no ar que foi gravado com celular. Hoje em dia a gente já consegue colocar no ar esse material. Então, eu acho que vai de um lado, vai, sei lá, porque às vezes uma pessoa já vai estar produzindo tudo, mas quem for criativo, tiver boas ideias e tal, não vai faltar emprego, eu acho. Acho que nesse sentido são só boas notícias aí que ele está trazendo, com certeza. Vitor, cadê você? Ah, não. Ele fez assim, não, depois. A gente... Bruna, cadê a Bruna? Oi, Bruna, tudo bem? A gente vai abrir para perguntas agora, é isso? Quem tem perguntas para os nossos entrevistados, braços levantados, aqui a Bruna vai levar até vocês o microfone, aqui na frente eu vou lá. Aqui. Chegou? Chegou. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Prazer. Ah, desculpa. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas direcionada diretamente ao capitalismo. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, O Capital de Karl Marx. Fala justamente sobre o consumo, que nós lidamos apenas com os bens materiais e esquecemos da sociedade como um todo. Assim como o livro de Bauman, Modernidade Líquida. E eu quero dizer para vocês uma pergunta. Vocês acham que haverá uma sociedade segmentada socialmente, ideologicamente? Eu estou nervosa. Vou fazer de novo a pergunta. Vocês acham que haverá uma sociedade segmentada, ideologicamente, sistematicamente e organizada devido à era do capitalismo selvagem? Assim, porque a tecnologia ela surge, né, com os avanços industriais, com as revoluções industriais, século XIX, enfim, e vem se comportando até os dias atuais. Mas eu acho que cada vez mais, com essa área tecnológica, a sociedade está cada vez mais organizada. Nossos pensamentos são mais consumidos através das novas mídias. E eu queria saber a opinião de vocês sobre essa pergunta. Obrigada. Essa era a pergunta que eu iria colar da Vanessa na faculdade, para ver se ela me ajudava a responder. Vanessa? Eu acho que... Como é que é? Fiquei sem saber como falar. Cara, como você falou, a gente vive numa sociedade capitalista e todas as empresas elas trabalham para ter lucro, né? Tudo que a gente falou aqui, né, é produzido para ter lucro. Assim, receita versus, né, custo é um pouco isso. Né? Você produz conteúdo, para você poder conseguir receita maior do que entrar mais do que você gasta, né? Acho que isso é fato nas empresas. Agora, a mudança do perfil do capitalismo, não sei te dizer, cara, né? Nunca estudei sobre isso assim, relacionado a isso. Acho que o que eu falar aqui vai ser um pouco fora de contexto, assim. Mas eu acho que a gente pode analisar a evolução desse perfil do consumidor, né? Se a gente parar para analisar como essa mídia era consumida na década de 60, de 70, e aí com essa evolução que a gente tem nas décadas seguintes, com o surgimento dessas outras telas variadas aí, né? O smartphone, enfim, o próprio computador, você consegue analisar a distinção entre consumo e consumismo, né? Você citou a modernidade líquida. Acho que tange um pouquinho dessa conscientização aí do que é consumo e do que é consumismo. Eu acho que é válido, essa discussão é bastante válida para a gente ter uma reflexão sobre o papel do publicitário, o papel do jornalista, o papel do profissional de marketing dentro desse mecanismo, dentro desse contexto. Tá? Eu acho que é legal a gente levar esse exercício aí para casa, sim, e cada um fazer a sua reflexão dentro da sua área de atuação. Beleza, obrigado pela sua pergunta. Bruna?
Boa noite a todas e a todos. Qual é seu nome? Só um minuto, vou me apresentar. Meu nome é Tiago, eu sou jornalista, sou professor, formado em jornalismo e letras português e literatura. Sou formado há 11 anos. 11 anos? Não sei fazer conta, sou de humanas mesmo. Sou formado há 11 anos e atualmente eu trabalho no Sesc Rio, coordenando uma área em Madureira chamada Arte, Ciência e Tecnologia, né? Pensando o impacto da comunicação na vida das pessoas, parará, pererê. E aí, eu sou aquele chato problematizador da comunicação em direitos humanos, né? É minha área de pesquisa, faço mestrado em relações étnico-raciais e pesquiso um pouco nesse campo. Até porque a vida de negro viado da periferia não dá para fugir muito disso nessas relações. E aí a pergunta é para o Luiz Otávio, assim, da mesma forma que a gente passa por aquele boom tecnológico da Web 1.0 para a Web 2.0, que a gente começa a criar canais de interatividade, das pessoas terem seu espaço na rede, começarem a produzir, e de como a gente capitaliza isso para lutas identitárias, subjetividades, etc. e tal, me parece que o novo modelo de consumo absorve também esses modelos de luta para a produção de novos programas, né? Se a gente para pensar, por exemplo, no Na Moral do Pedro Bial, antigamente ele tinha um pouco mais desse viés, a postura dele, desse novo programa dele também desse viés, assim como teve um ataque também a um programa do Miguel Falabella, por exemplo, que era o Segue-se as Negras, que a gente dizia que objetificava o corpo da mulher negra. E aí eu queria entender como é que esse setor que você trabalha pensa nessa absorção a partir dessa relação de consumo que vocês também querem aglutinar esse público, né? Para vocês também é interessante ter esse público. E, de fato, a gente percebe que em novas produções existe uma certa preocupação dessas temáticas, desde a relação de outras configurações de ser mulher nesse mundo, de ser negro, de ser LGBT, com a apresentação de personagens trans, de como isso está vindo em outro viés, não que só o trans que aparecia numa mera cena de prostituição. Como é que o seu setor está pensando essa coisa alinhada a essas demandas que a internet faz com que a gente também consiga indagar e questionar mais um mercado global como a Rede Globo hoje? Então, falando de conteúdo... os dados que eu trouxe aqui são meramente de tecnologia mesmo, né? Assim, a minha área não é uma área de definição do qual conteúdo vai ser exibido ou aprovado, né? Eu sou uma área que recebe esse conteúdo e viabiliza isso com técnico, tá? O que eu posso dizer é que assim, tudo é tratado com muito respeito. Assim, a gente vê respeito acima de tudo. Mas não somos nós que definimos ou desenhamos qual conteúdo será produzido em relação a TV aberta, TV fechada, ou stream, etc. Entendeu? A nossa área é uma área que você recebe o conteúdo já aprovado. Então, isso passa por outras instâncias, o conteúdo chega aprovado, a gente pega aquilo e minha equipe, enquanto técnica, decupa o que a gente pode entrar em tecnologia para viabilizar aquilo, entende? Eu não consigo te responder com precisão a questão de como é que isso é definido, quem define, porque não passa pela gente. Entende? Não, acho que dá para eu falar um pouquinho mais. Eu acho que você falou muito bem isso daí. Isso, pelo menos dentro do Caldeirão e dentro de outros programas que eu vejo, a gente tenta sempre trazer esse assunto, né? Estava até conversando com a professora Vanessa um pouco antes da questão da desigualdade do país, né? Como é difícil e como o Caldeirão me trouxe isso muitas vezes, né? Quando a gente viaja e conhece outras realidades, a gente sai do nosso mundo, a gente entende como o nosso país é desigual e como você falou, o cara que nasceu preto na favela, como as oportunidades para ele são chegam muito depois de alguém que nasceu branco, numa classe média, com um emprego mais privilegiado, tal. E aí você fala essa realidade, ela está em algumas matérias, em algumas coisas na Globo, né? Se você, eu lembrei para ela no Criança Esperança, eles fizeram exatamente um videozinho que mostrava isso, né? Se você nasceu branco, dê um passo. Se você nasceu de família, dê outro. E no final era a chegada, no final mostrava essa desigualdade do país. É difícil botar isso na televisão ainda, você tem razão, ainda está muito pouco
que eu acho que é um pouco também reflexo da sociedade que a gente está vivendo hoje, né? No Brasil, às vezes a maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade de ver a minoria como igual. Como ele falou na outra pergunta, a gente está numa empresa que busca o lucro e tal, então a gente não pode também quebrar com barreiras, senão a gente pode ter problemas mais na frente. Mas principalmente se você comparar com as outras TVs abertas, eu acho que a Globo está muito à frente, né, nesse ponto aí, né? Nas novelas, nos programas, o Amor e Sexo que teve, acho que vai voltar agora também. Acho que as pessoas estão... Acho que se você olhar, eu concordo com a sua crítica, ainda é muito pequeno, mas acho que estamos tentando. Eu posso falar como quem de conteúdo que isso é debatido direto ali dentro, a gente não tem nenhum tipo de censura, a gente pode colocar quem a gente quiser, o assunto que a gente quiser, e a gente está de olho nisso, está tentando, a gente, de alguma forma, tentar diminuir essa desigualdade aí que você falou. Perguntas, cadê? Eu de novo. Olá, professora Thalita. Eu sou a Thalita, professora que não consegue ficar quieta quando o papo é produção de conteúdo e mercado audiovisual, porque é minha área de trabalho e de interesse. Primeiro, eu queria agradecer a vocês dois, tanto o Daniel quanto o Luiz. Acho que tudo que vocês trouxeram foi muito importante e muito relevante. Tanto para a galera da comunicação de uma forma geral, né? Tanto o pessoal de jornalismo que está pensando em produção de vídeo, produção audiovisual, quanto o pessoal de publicidade que está pensando em inserir produtos e conteúdo nessas janelas, né? E aí, na verdade, eu ia fazer uma pergunta primeiro para o Luiz, mas antes, por conta desse papo todo que está rolando, eu queria até fazer um comentário que me veio quando você, Daniel, estava respondendo aquela pergunta que eu fiz. Baseado na tua fala, né, e sendo espectadora do programa do Caldeirão, eu acho que o foco que vocês têm muito no personagem, né, e em construir esse personagem, investir, né, nesse personagem, é uma das alternativas quando você está trabalhando com produção de conteúdo, né, para poder tentar produzir esse espaço de inclusão e de visibilidade para minorias, né, sociais de gênero que não têm tanto espaço tradicionalmente na mídia, né? Então eu acho que é meio esse o caminho que vocês seguem, e para mim isso é super legal, na verdade, acho excelente. E aí isso mostra qual é o perfil do público brasileiro, né? Que se engaja mais, né, em temas que são mais afetivos, né, que produzem algum tipo de identificação. Isso é muito legal. Primeiro era isso. Obrigada, viu? E segunda, minha pergunta para você, Luiz, que, bem, eu achei muito interessante os dados todos que você trouxe. Eu acho que ajuda a gente a entender muito como a televisão ainda é muito importante, né? Essa ideia de que a TV vai acabar. Mentira, vai acabar nada. Ela vai se reinventar, se ressignificar e se espalhar em todas as mídias que forem surgindo por aí. E aí eu fiquei pensando, né, nessas janelas de exibição todas que você apresentou para a gente, as que já existem, esses conglomerados midiáticos, as que vão chegar no Brasil, né, no final desse ano, início do próximo. E aí eu fiquei pensando, o contexto principalmente que você domina, né, que é da Globo, dessa produção de conteúdo, né, dessa viabilização e direcionamento desse conteúdo. Que, por exemplo, tem lugares que a TV alcança, e outros lugares e públicos que a internet vai alcançar através das plataformas VOD ou mesmo YouTube, etc. E aí eu queria saber qual que é o processo que vocês utilizam na partir do momento que você tem um produto, né, que foi aprovado, que está sendo desenvolvido. Como que se dá esse processo de definição do que vai ser lançado primeiro na TV e o que vai para a web primeiro, assim, exatamente pensando nesse alcance do público e como que esse produto vai poder perdurar mais nesse mercado? É meio isso, assim. Beleza, obrigado, professora. Muito boa pergunta. Então, hoje a gente tem uma meta de produzir independente da plataforma de exibição, né? Com exceção do que a gente já sabe que vai exibir. Novela, por exemplo, sabe que vai produzir para exibir nos horários de novela ali, né? Mas quando você pensa numa série, por exemplo, você pode produzir já sabendo que ela vai ser exibida no Globoplay. Existe uma liberdade de você, como foi Assédio, por exemplo, você exibir o primeiro episódio em TV aberta e fazer um link para os demais episódios já para o Globoplay. Isso gera subscription, né? Gera novos assinantes e gera receita para a empresa. Em relação às plataformas de internet, né, e VOD que a gente está falando, é um pouco isso, né? A gente já tem no embrião
né, do produto um desenho inicial de onde ele seria exibido, mas isso é vivo. Então, isso pode ser que o produto está lá, está pronto, está na prateleira, está quente. Cara, surgiu a oportunidade de falar sobre esse tema. Joga ele e exibe na plataforma que for melhor naquele momento, entendeu? Essa escolha, de novo, não passa ali pelo nosso crivo, mas o que a gente entende ali, o que a gente acompanha, né, de estar ali dentro, né, no dia a dia, é que praticamente 100% das vezes o planejado é realizado. Né? Então, assim, é muito difícil se desviar. Né? Você, está ali, isso ia ser exibido na TV aberta, vamos mudar, botar... Não. Você estava desenhando para aquela exibição ali, vai ser ali que vai ser feito. Entendeu? Então, isso já é definido previamente, enquanto o produto é conceituado lá no seu início. Tá? Obrigado, Luiz. Cadê a Bruna? Oi, Bruna, você está com quem aí? Carolina. Eu sou aluna do curso de jornalismo, estou no 8º período. E a minha pergunta para vocês é bem simples. Como vocês trabalham com produção de conteúdo, trabalham em TV, eu creio que seja um desafio a gente tenho certeza que é um desafio a gente se manter atualizado e com ideias inovadoras. Então, para vocês passarem dicas para a gente do que vocês consomem, para estarem sempre criativos, inspirados para exercitar no trabalho de vocês coisas inovadoras, né? Porque é um desafio, hoje em dia, a gente fazer coisas novas, para não fazer mais do mesmo ou copiar coisas. Eu queria saber o que vocês consomem para se inspirar, para agregar conhecimento, que vocês possam passar para a gente essas dicas, para a gente se manter atualizado, tanto quanto vocês. Legal, bacana. Qual que é o seu nome mesmo? Oi, Carolina. Você é a próxima. Olha, eu posso falar coisas que eu consumo, eu acho que vai ser parecido com o que vocês, né? Eu vejo muitas séries, telejornais, podcasts, eu tenho escutado muito no carro, mas eu acho que, tipo assim, o principal, eu acho que é muito a questão para a gente se manter informado, é muita troca. Hoje, talvez, sei lá, a redação, por exemplo, lá do Caldeirão, é uma redação muito viva, que a gente está sempre trocando ideia de livros que viu, filmes e peças que a gente foi ver. Por isso que eu falo dessa questão da tecnologia, você não esquecer nunca disso. Grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo com a professora Vanessa, que é um dos grupos que mais me alimenta de coisas que a gente... E é bom que é o grupo que funciona de 7 da manhã até as 8h30, que a galera depois começa a trabalhar e ninguém manda mais nenhuma mensagem. Mas é isso, você está trocando com seus amigos, você ir para... Eu falo muito isso com a minha mulher, que eu brinquei, que eu falei que tenho 2 filhos pequenos, porque talvez hoje seja o meu maior trabalho, é que eu tenho um filho de 3 e uma de 10. E eu tenho uma preguiça de sair, às vezes não quero sair de casa, eu quero ficar em casa lá, cansado, mas o meu trabalho me exige isso, eu tenho que ir para a rua. Eu não posso deixar de ir ao cinema, eu não posso deixar de ver o filme que está todo mundo comentando, eu não posso deixar de ver uma peça de teatro que estão falando, e eu acho que isso é para vocês todos. Eu acho que tem aquela coisa que você vai descobrir, que é aquela série do Netflix que só você viu, que você vai comentar com o seu amigo do grupo, que vai ler também, mas tem aquela coisa que é a coisa geral que você tem que escutar, você tem que ver. Não sei se era isso que você queria que eu desse exemplos. O podcast tem um que eu adoro, que chama Foro de Teresina, não sei se vocês escutam, é muito bom. Eu escuto também Café da Manhã, que é um outro também de jornalismo. Sério, eu tenho visto poucas, porque a última que eu vi foi Euforia. Vocês viram na HBO? É boa, né? Peça de teatro, eu fui numa no Sesc, lá de Copacabana, chamado Grandes Sertões. Muito boa também, vocês deveriam ver. Com Caio Blá, exatamente. Muito boa essa peça. Bacurau, agora tem que ver o Joker, né? Que está todo mundo falando, ainda não foi ver. Então, acho que é isso. Fiquem antenados acho que, tipo assim, aquilo que está em toda... aquilo que já virou meme, quem não viu está por fora, tal, seja de comunicação, vocês não tem como não ver. Vocês têm que estar ligados no básico. E no mais, cara, troca com seus amigos, não deixem de ir para a rua, e vai beber cerveja ou tomar um café. Tenham grupos de WhatsApp que não sejam só para mandar, sei lá, memes e nudes, estou brincando.
troquem informações e conversem entre vocês, entendeu? Não esqueçam dessa troca aí, que eu acho que é o principal, é onde você pega. Tem muita... Eu falei brincando, não falei brincando, falei desse grupo com a Vanessa, que nesse grupo são nossos colegas de comunicação, ninguém trabalha com televisão, eu sou o único, a maioria são professores, e tem muitas coisas que eu pego ali, que eles jogam ali uma matéria tal, que eu trago para a discussão no Caldeirão. Pô, por que a gente não faz uma matéria falando disso e tal? Então, eu acho que é isso. Um grupo de WhatsApp pode ser uma excelente fonte para vocês de informação. Só vejam se não é fake news antes, né? Então... O Daniel falando, eu lembrei do Porta de Fundo lançou agora um episódio do Baby Shark, se vocês viram, né? Que o cara... eu tô nessa vibe aí de ver Peppa Pig, Baby Shark, isso que eu tenho... Tô consumindo isso tudo, conheço todos, né? Patrulha Canina, fui no teatro com meu filho. Teatro agora é Patrulha Canina, Marcha e Urso, assim, é uma loucura. Mas é bom, né? Porque faz você abrir a tua cabeça para outras coisas. Assim, cara, infantil mudou muito, né? O conteúdo infantil é outro agora, né? Bizarro, né? E eu vejo meu filho assim, eu lembro da minha época, eu esperava o domingo à tarde para ver os Trapalhões. Era assim, cara, vai começar os Trapalhões, era sagrado, domingo, 17 horas. Meu filho não sabe o que é TV aberta hoje. Meu filho, cara, ele já sabe o que é o ícone do Netflix e já chega ali, papai, quer ver o quê? Eu quero ver isso, e a hora que ele quer, ele consome aquilo. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né? São as crianças de hoje, que são os adolescentes de amanhã, os adultos de depois de amanhã. Mas, respondendo um pouco ali a Carol, assim, eu costumo ver muito making-off de filme, isso me chama muita atenção. Porque como eu tenho que pensar muito nessas cenas, né, como é que o diretor realiza isso e tal, eu busco referência ali. Então eu vejo um filme que tem uma cena mirabolante, e cara, como é que o cara realizou isso? Eu fico naquela sede de entender como é que o cara fez aquilo, qual foi a câmera que ele usou, qual foi o recurso, se ele usou um drone, uma câmera, um helicóptero, qual foi o recurso que ele fez para viabilizar aquilo. E eu busco isso e decupo aquilo e falei, cara, maneiro, guarda aqui na manga. E às vezes, mesmo em reunião de pauta, assim, de uma leitura de bloco de uma novela, o cara fala, pô, tem uma ideia aqui, pô, disruptiva, não sei o quê. O cara, mentira, eu tinha visto lá no negócio, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas pegando o que o Daniel falou, está ali, ó, conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Compartilhem sempre. Legal. Acho interessante isso que o Daniel falou sobre os grupos, né? Hashtag Vanessa me adiciona no grupo também. Todo mundo está querendo entrar no grupo da Vanessa. Depois que você falou aí, todo mundo aqui já está... eu quero entrar nesse grupo da Vanessa, né? Mas é bacana a gente... quando o Daniel... Uma coisa me chamou a atenção na fala do Daniel, falou... Encontre os amigos, bate um papo, né? Conversem, troquem experiências, troquem ideias, pergunta o que o outro está consumindo de mídia, porque isso tira a gente um pouquinho da bolha, porque é aquilo que o Luiz trouxe, aquela conjunção de dados, o Big Data, trabalhando a favor da inteligência artificial, mas que, ao mesmo tempo, está limitando a nossa percepção do que vai além daqueles muros digitais. Né? Então, quando a gente está numa mesa, no olho, sem celular ali, a gente está conversando, fazendo aquela interação numa rede social, né? Então a gente pode ali transpor essa barreira da bolha. Então, conversem, olhem nos olhos aí. Tá? Temos uma pergunta lá. Oi. Eu sou a Kelly, sou estudante de jornalismo. E eu queria fazer uma pergunta que cabe para os dois. Vocês dois têm uma carreira de sucesso hoje, e não adianta falar que não é de sucesso, não. Vocês estão aqui dando palestra para todo mundo, então é de sucesso, né, gente? E aí a minha pergunta é uma pergunta bem pessoal. Eu estou no 8º período, e eu não sei se tem muita gente aqui, mas às vezes a gente fica na dúvida de tipo, cara, é tanta coisa, o que eu vou fazer? E a gente vê vocês hoje, tipo, pô, estou trabalhando há um maior tempão, já estou aí e tal. E eu queria saber de vocês, quando vocês saíram da faculdade, vocês já sabiam o que vocês iam fazer? Vocês já sabiam a área que vocês queriam trabalhar? E se vocês não sabiam, como é que vocês chegaram aí? Foi tipo obra do acaso, do universo, assim, tipo, pá, na sua cara? Ou foi algo de tipo, pô, talvez eu goste disso, talvez eu não goste daquilo, e aí chegaram onde vocês estão? E Patrulha Canina arrasa, viu? Bom... Daniel, vou falar um pouquinho aqui da minha história. Eu acho que eu comecei lá, assim, vou falar um pouquinho do Mauá, né? Que eu começo a entender um pouco da minha vida assim a partir da 5ª série ali, né?
E aí você pula um pouco para a escola técnica, e sempre foi um desafio muito grande entrar para uma escola técnica. Por quê? Referência. Meus tios tinham estudado escola técnica, eu entendi que meus tios eram bem-sucedidos por isso. E eu fiz de tudo para passar para uma escola técnica, e eu estudei muito na época e passei para o Visconde de Mauá, que era uma escola técnica estadual ali em Marechal Hermes. E ali eu conheci o Gerson, a gente estudou junto lá 3 anos no curso de eletrônica. E eu lembro que no último ano eu fui para uma feira no Cefet, assim, tinha um stand da Globo assim no cantinho, e você podia fazer inscrições ali, né, para estágio. E eu me inscrevi. Falei, vou me inscrever, não vou entrar mesmo. Globo, cara, nunca vou entrar na Globo. Possível. Me inscrevi. E eu lembro eu criança vendo os Trapalhões em casa, eu ficava imaginando assim, cara, como é que será que é fazer isso assim? Como é que será que é estar ali por trás, né? Vendo. Aí às vezes eu vi o Faustão entrando lá no Teatro Fênix ainda, no Switcher, onde tem as gravações, e via lá aquelas pessoas que trabalham, e falava, cara, que maneiro, deve ser um bando de gente rica e tal. Pensava assim, né? E nem é verdade. Aí eu, pô, maneiro. Fiz Mauá, tal, passei, estágio da Globo, me chamaram. Eu falei, pô, vamos embora. 5.000 pessoas. Aí eu falei, possível. Aí o impossível foi se tornando possível. Porque lá dentro de mim eu acreditava que era possível. Eu acreditava que aquilo ia ser possível, que eu ia conseguir tirar meu pai, que era pedreiro, de uma situação ruim, minha mãe, que era professora primária, de uma situação ruim. E aquilo me motivou muito para chegar aonde eu cheguei ali, de conseguir entrar para o estágio. É muito louco, vou contar uma história engraçada. Eu entrei para o estágio de técnica e captação de som. Era um cara de microfonação. E aí eu fiz o estágio, beleza, tal, agora espera em casa que a gente vai te chamar. Passou um ano. Eu, caraca, maluco, eu não conseguia mais ficar em casa, já estava ficando ansioso e tal. Eu ligava para a Globo, o que esse cara está ligando para cá? Pô, esse cara está louco. E aí foi... E aí um dia me ligaram, é o seguinte, cara, não tem vaga para estágio de captação de som, não tem tipo operador de vídeo. Você quer? Eu falei, sempre quis operador de vídeo. Nem sabia o que era. Nasci para isso. Vamos lá. Cheguei lá, era eu e mais 3, para uma outra sessão de entrevista, era eu e mais 2, só tinham 2 vagas, de 3 para 2. Um era daltônico. Então você tem que contar com a sorte. O cara que é daltônico, ele sabe ver cor. Operação de vídeo é cor, o cara tem que saber que vermelho é vermelho, amarelo é amarelo e verde é verde. Eu entrei, de boa. E, cara, eu nasci para aquilo, assim. Primeira vez que eu sentei naquela mesa ali, e o Daniel sabe o que é a operação de vídeo. A operação de vídeo é o cara que senta ali, controla a imagem de 4 ou mais câmeras, equaliza as câmeras para ecoar aquele sinal. Então, você tem que manter as câmeras no mesmo nível de luz, de preto, de cor. A cor da pele de uma câmera tem que ser igual à da outra, tal. Fui, 6 meses de estágio, fui contratado em 2000. E ali, eu nunca quis fazer engenharia. Eu sempre achei chato engenharia, assim, cara, fazer engenharia, cálculo, caralho, não sou disso, porra, eu não gosto e tal. E eu tinha um sonho de ser diretor de fotografia, de ser um cara que fazia as luzes e tal. Falei, vou fazer cinema. E aí fui para a faculdade de cinema, fiz lá 3 anos de faculdade de cinema. Quando eu saí da faculdade de cinema, com todo aquele gás de, você é fotógrafo, não sei o que lá, tudo diferente. Meu gestor na época falou, cara, tu não tem essa pegada, tua pegada é gestão, você é gente, você é humano. Eu falei, não, cara, eu quero ser fotógrafo. Não, você é aqui. E aí eu fui para uma carreira mais de supervisão ali, eu comecei com um grupo de tal. Hoje eu tenho 400 pessoas. Então eu lidero hoje um grupo de 400 pessoas. E, assim, isso me dá muito orgulho, isso me motiva todos os dias. Porque, independente da tecnologia, independente de tudo que a gente viu aqui, o olhar no olho das pessoas, isso é que vale. É você chegar, passar por um cara que é da tua equipe, você vê que o cara não está bem, você perguntar o que houve, o cara cai chorando, porque você percebeu que o cara não está bem. Então, o olhar para o lado, o respeito às pessoas, se colocar no lugar das pessoas, a empatia, eu acho que isso leva você a qualquer lugar que você queira chegar. E o desejo que está aqui dentro do teu coração. Então, assim, isso vai se tornar realidade a partir do momento que você acredite e pense que isso é possível. Cara, não tem barreiras. Você tem vida, você tem saúde, é possível. Corre atrás, busca, estuda, que as oportunidades vão aparecer. E o que eu falei ali para o Rádio Fonte sempre esteja preparado para algo que você não é. Então, se você hoje é um estudante e tem o objetivo de se tornar, cara, CEO de uma empresa, comece a se preparar para isso. Comece a ver o que esse cara faz, comece a pesquisar, comece a entender qual é o caminho para chegar ali, porque você pode chegar. Agora, se você não fizer nada, você fala assim, cara, eu quero ser CEO dessa empresa, e você fala assim, o dia que eu for estagiário, eu vou, o dia que eu for contratado, o dia que eu for gerente, o dia que eu for diretor,
talvez você não chegue. Então, assim, se prepara para ser sempre além do que você é e sempre dê um passo à frente. Se a tua função é fazer A e B, cara, procura fazer o C e D. Como é que eu faço para fazer o C e D aqui? Porque as pessoas vão perceber isso em você e vão ver a proatividade, vão ver que você está afim, que você está interessado, que você tem tesão para fazer aquilo. Então, assim, eu acho que essa é um pouco da receita ali de chegar onde vocês quiserem, seja na vida pessoal ou na vida profissional, onde for. Tá? Eu não tenho nem... Não, eu acho que ele falou tudo, é isso aí. Eu acho que essa última parte... Vou contar a minha história, tá? Eu não tenho... O meu irmão fala que eu tive muita sorte. Ele fala isso para mim, o Daniel teve muita sorte. Não sei se eu tive sorte, mas é porque essas dicas que ele deu sempre me guiaram muito na minha vida profissional, sabe? Eu nunca... Desde eu cheguei aqui, fui entrevistado aqui pelo pessoal da TV. Eu lembrei da época que eu comecei na TV universitária também. Quando eu entrei para fazer faculdade de jornalismo, eu queria trabalhar no jornal impresso. Eu nunca quis fazer televisão. Eu nem sabia que existia esse cargo de redator que eu tenho hoje, não sabia. E as coisas foram acontecendo. Eu consegui emprego na fila do cinema uma vez, encontrei com um cara que me chamou. Aí eu fui parar na Globo também sem querer. Eu estava num lugar, chamaram a menina. Eu nunca quis trabalhar na Globo. Eu estava num lugar, a menina que fazia a entrevista, falaram para ela: não, eles querem homem. Aí ela olhou para minha frente e falou assim: você quer ir? Falei: vou. Fui lá, acabei entrando. Por isso meu irmão fala que é sorte, mas eu não acho que é sorte só. Eu acho que eu, na minha vida, fui muito assim, como ele falou, sabe? Todas as minhas oportunidades profissionais que eu tive, eu sempre quis fazer um pouco a mais. Eu nunca me contentei com é para eu escrever esse texto? Tá, vou escrever esse texto. Não, vou escrever esse texto, vou pesquisar pra caramba sobre isso, eu vou correr atrás, eu vou querer fazer o melhor. Eu acho que e você falou assim, não sei, eu não entendi você falando que a gente tem carreira de sucesso. Foi isso que você falou no início? Isso é uma coisa que, por exemplo, que eu nunca vou falar isso. Eu não acho que eu tenho eu quero estar sempre aprendendo, eu estou sempre pensando o que vai ser o próximo desafio. E essa outra dica que ele deu eu também achei excelente, sacou? Estejam preparados para fazer o diferente. Sabe? Pode ser que amanhã eu seja mandado embora e aí eu tenha que fazer alguma outra coisa completamente diferente. Eu tenho que estar aberto a fazer o diferente, entendeu? Claro, se vocês têm um sonho claro na vida de vocês, ser CEO de alguma empresa e tal, aí você vai focar naquilo e que vai acontecer. Eu nunca tive claro o que eu queria, então eu fiquei muito aberto. Eu já fiz, cara, eu já fui, eu trabalhei nem sei quantos anos vocês deviam ter, eu fui diretor de palco da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Não tem nada a ver com o que eu fazia, mas eu adorei fazer. Eu tomava conta dos voluntários, minha voz saía no Maracanã toda, eu tinha mau medo disso quando eu falava, assim, para eles irem para um lado, para o outro. Já dei aula, fui dar aula, o emprego que eu arranjei na fila do cinema foi dar aula numa universidade. Que o professor me encontrou e falou: pô, tô precisando de alguém do seu perfil, vou te chamar lá. Falei: vamos. Foi a experiência talvez mais difícil da minha vida. Eu ia com dor de barriga todos os dias, literalmente com dor de barriga, não era brincadeira, não. Mas eu estava aberto, fui. Na terceira aula eu falei: cara, na boa, ou eu vou superar isso ou eu vou largar. E eu superei. Então, mas não virei professor, não trabalhei com evento, mas todos esses trabalhos que eu fiz, cara, com muita garra, com muita vontade de acertar, com muita vontade de fazer um pouco mais. Então, eu acredito muito nessas coisas que ele falou, das energias da vida, sabe? Eu acho que eu não tive sorte, eu acho que eu corri atrás e estive aberto para as oportunidades, não tive medo de nenhuma oportunidade. Eu poderia ter falado não para o cara quando ele falou: você quer dar aula? E era assim, ele me chamou, daqui a 15 dias eu ia começar a dar minha primeira aula. E aí eles me deram 2 linhas, o seu curso é isso, 2 linhas. Eu falei: caraca, como é que eu vou transformar isso em 6 meses de aula? Não ficou boa, né? Mas eu tentei. Eu fui para a casa da Vanessa, pedi para ela me ensinar, li todos os livros que eu pude sobre o assunto. Dali a 6 meses eu falei: não é isso que eu quero, acabei entrando em outra coisa. Mas eu fiz com muita... Eu fiquei amigo de vários alunos meus, pelo menos isso, eu fiz amizades aí que estão até hoje. Então, acho que o que ele falou aí, por isso que eu falei... Estejam abertos a oportunidades, façam um pouco além do que é pedido de vocês, entendeu?
E vão de coração aberto, eu acho que, e foco. Foco é importante também, tá bom? Muito bom. Já que a gente está falando de inovação, streaming, nossos palestrantes falaram um pouquinho sobre isso, sobre podcast, quero registrar aqui a dica do professor Alexandre Ferreira, nosso ídolo do rádio. Hoje é Dia Nacional... Somos todos Alexandre. Hoje é Dia Nacional do Podcast, ok? Então, quem não consome ainda, quem não tem o hábito de consumir, fica atento aí, porque tem muita coisa bacana para vocês consumirem nesse tipo de plataforma, tá? Pessoal, eu queria falar com vocês sobre a programação que a gente tem agora durante as tardes, tá? Nossa programação da tarde amanhã, na quarta-feira e na sexta-feira, a gente vai ter eventos lá no NHD, tá? Lá no Núcleo Hans Donner. Amanhã a gente vai ter aqui alguns ex-alunos, né? Com aquele quadro Passaram por Aqui, acho que vocês já devem ter visto, né? no nosso Instagram e no Facebook. Então tem alguns ex-alunos com carreira de sucesso também, eles vão estar batendo um papo, vão estar trocando experiências com vocês, tá? Bastante interessante. A partir das 16 horas, sempre a partir das 16 horas, durante a programação da Unicom. Ai. O segundo aviso não pode ir embora, tá? A gente vai fazer uma foto oficial antes de vocês saírem para assinar as listas, tá bom? Falando ainda sobre a programação, na quarta-feira vai ter uma abertura, vai ter uma exposição da fotografia dos nossos alunos. A Mariana Basílio, o Fernando Salles, o Lucas Lisboa, o Renato Silva e o Rodrigo Almeida vão estar lá expondo seus trabalhos e convidam todo mundo para ir lá assistir a exposição. Na sexta-feira também vai ter um papo com influenciadores, mediado pelo Henrique Leão, tá bom? Então, não é só à noite, à tarde também tem programação durante essa semana da Unicom. Queria fazer um agradecimento especial a todos os alunos que participaram da organização para que esse evento pudesse acontecer. Tá? Hoje? Ok, breaking news! Teremos sorteio! Aê! Nossa querida Marcele Suane já está segurando ali a nossa urna, já que me zoaram aí no grupo, né? Pessoal, queria agradecer a participação de vocês, tá? Vocês entraram mesmo no clima aí do nosso debate sobre consumo, nosso debate sobre mídia. E eu queria convidar aqui 2 professores para entregar os certificados aos nossos palestrantes. Por favor, professora Thalita e professora Vanessa. Uma cineasta entregando um certificado para um cineasta. É para subir, por favor. Vanessa. Com nossa foto oficial. Cadê João? Fazemos a foto como agora com todo mundo? Não sei. Tem mais alguma coisa? Tá. Como? Daqui de cima para lá, com todo mundo? Deixa eu entrar nessa foto também.